O ódio causado pela injustiça, que é causado pela tristeza, apesar de ser algo muito comum de se experimentar, pode ser o maior causador das grandes merdas da humanidade. Porque é daí que nasce o sentimento de vingança. Igual fala aquela frase, se for olho por olho, dente por dente, o mundo inteiro vai ser cego e desdentado. Seja muito bem-vindo, meu nome é Daniel e eu gostaria de comentar nesse vídeo uma série de ideias que passaram pela minha cabeça, que é a ideia da tristeza. Por que a gente fica triste? E será que tem alguma forma de lidar com essa tristeza de uma maneira mais racional? Bom, fica até o final do vídeo, a gente vai comentar um pouco sobre isso e eu te prometo que vai ser da hora. Mas antes de começar, eu te convido a se inscrever nesse canal, ative o sininho para ser notificado toda vez que eu lanço um vídeo novo e deixa um like para dar aquela força. Sem mais demora, solta essa vinheta. Eu tava pensando e pesquisando qual que seria a melhor maneira de lidar com essa tristeza. E como funciona essa tristeza, por que as pessoas ficam tristes, né? E depois de queimar um pouco de fosfato, dar uma pesquisadinha, eu percebi que a tristeza tem a ver com apenas uma coisa, que é a injustiça. Sabendo disso, eu acho que tem uma série de ideias que pode nos ajudar a lidar com ela. Mas vamos começar pelo básico. Você me pergunta, Daniel, como assim injustiça? Então, eu vejo a tristeza como um sentimento que é um sintoma de alguma injustiça, seja contra alguém ou seja contra si mesmo. Você fica triste quando acontece uma injustiça contra você, com outra pessoa, até com os dois ao mesmo tempo. Dando um exemplo meio bobo, você tem um cachorrinho que você gosta muito e você tá brincando com ele na rua e do nada passa um carro e atropela ele e ele morre. E aí você fica triste, mas por que você ficou triste? Porque ele era um cachorrinho bonzinho que você amava e ele não merecia morrer daquela forma? E você não merecia perder seu melhor amigo? Caralho, dá vontade de chorar só de falar isso. Mas deu pra entender? Injustiça. E eu te convido a fazer esse exercício de tentar lembrar alguma vez que você ficou triste e tentar identificar a injustiça nessa vez que você ficou triste. Enfim, uma outra coisa curiosa sobre isso é que se você não é um psicopata e você tem a capacidade de empatia, muitas vezes você pode até se colocar como a causa de alguma injustiça. E isso pode te deixar triste também porque você se sente culpado. Por exemplo, eu tô passando na rua e vejo uma mulher pedindo dinheiro e ela tá com os filhos pequenos dela e eu começo a ficar triste por causa daquilo. Porque eu penso, cara, isso não é justo pra aquela mulher, pra aquelas crianças. Aí eu começo a pensar na minha própria vida e eu começo a me achar culpado por estar numa situação mais privilegiada do que aquela mulher e aquelas crianças. Aí eu fico pensando coisas do tipo, cara, por que eu tenho direito a uma vida mais confortável e aquela mulher não? Eu nem sou tão bom assim. E essas crianças, por que elas não têm direito a uma infância saudável igual eu tive? Elas mal nasceram e já sofrem o peso de uma injustiça que elas nem entendem ainda. Talvez nunca entendam. Será que elas vão viver o suficiente para entender essa injustiça? Pois é. Quanto mais a capacidade você tem de empatizar com as pessoas, mais você consegue sentir que o mundo é injusto. E se você for mais privilegiado economicamente, mentalmente, se você somar essa empatia com esse privilégio, mais você vai sentir que você está cometendo essa injustiça. E daí que surge a sua vontade de usar essa posição de privilégio para fazer alguma diferença e ajudar as pessoas que não são tão privilegiadas como você. Ou você morre tentando. A tristeza e a indignação, por um lado, são coisas muito poderosas, porque pode promover muitas mudanças no mundo, é o gás de muita gente, para até para artistas. Enfim, o problema, e o grande problema que eu vejo nisso tudo, é que quando se trata da humanidade, a primeira reação a alguma injustiça é achar um culpado. Não resolver a injustiça em si, mas em vez de tentar resolver essa injustiça, a pessoa busca um culpado naquilo, tenta encontrá-lo, puni-lo ou eliminá-lo. Porque uma falácia que acontece na nossa mente é que se a gente vai e elimina o injustiçador, a gente acaba com a injustiça. E assim a gente acaba com a tristeza. Só que se você está sofrendo alguma injustiça, ela pode ir muito mais além do que o culpado por essa injustiça. Por exemplo, um caso clássico. Um rapaz rouba uma loja e ele é parado por um homem que o imobiliza e o amarra pelo pescoço num poste. E antes que a polícia chegue, as pessoas começam um linchamento naquele rapaz que roubou a loja. Então, finalmente a polícia chega e prende o humilhante e ok. O que acabou de acontecer? Será que prender esse rapaz num poste ou esse linchamento público, será que foi um passo à frente para acabar com os roubos? Será que ele não tá roubando porque ele não viveu uma vida inteira com uma mentalidade diferente? Será, apenas será, que a própria perspectiva desse menino que estava roubando a loja não está criando um conceito diferente de injustiça na cabeça dele, de acordo com o seu meio social? Será que essa injustiça na cabeça dele não está ligada a ele ter visto a vida toda pessoas que não sabem nem o que vão comer na janta enquanto ricos estão se esbaldando? Algumas pessoas, mesmo sendo muito pobres, estando nesse meio muito pobre, entendem que roubar não é o certo. Mas será que dentro dessa realidade pessoas que pensam assim não são uma exceção? Pois é, eu não sei. Mas a reflexão que eu quero propor é que a injustiça pode
estar muito mais além do culpado. Mas o problema é que as pessoas focam muito nesse culpado e a raiva é filha dessa tristeza. Ela vem junto. O ódio causado pela injustiça, que é causado pela tristeza, apesar de ser algo muito comum de se experimentar, pode ser o maior causador das grandes merdas da humanidade. Porque é daí que nasce o sentimento de vingança. Igual fala aquela frase, se for olho por olho, dente por dente, o mundo inteiro vai ser cego e desdentado. Mas pensa assim, a raiva ou o ódio, em grande parte das vezes, é um mecanismo de defesa. É mais um mecanismo de defesa do que uma raiva em si. Eu acredito que ela vem com o objetivo de mascarar a tristeza. Porque ninguém gosta de sentir essa tristeza em si. É muito difícil lidar com o sentimento de tristeza, mas a raiva é mais fácil de lidar. Porque meio que dá uma sensação de empoderamento, de adrenalina, de sentido. As pessoas até se sentem unidas pela raiva. Inclusive, algumas pessoas têm tanto medo de ficar triste, de mostrar seus sentimentos, medo de chorar, que eles acham que é uma fraqueza, né? Que eles já se treinaram a ponto de sair direto da injustiça pra raiva, sem passar pela tristeza. E muita gente já faz isso no automático. É muito mais fácil que um cara assim espanque o cara que dormiu com a namorada dele do que ele admitir que ele tá triste, que foi uma coisa que afetou ele. E para que essa galera durma de noite, eles falam que eles estão defendendo a honra dele, a virilidade, ou seja lá o que porra eles inventam. Só que quando se trata de injustiça, o tipo mais comum que a gente conhece nem é aquelas que têm os culpados. São aquelas que não têm culpado nenhum, tipo câncer, um acidente, um tsunami, furacão, uma pandemia. E quando o ser humano padrão tenta lidar com essas, fica muito mais difícil, porque eles não podem chegar e apontar a cara de ninguém e falar, tá vendo, a culpa é sua. Porque achar um culpado para canalizar a sua raiva dá meio que um alívio na gente. Achar o causador da injustiça transforma essa tristeza sem sentido em raiva. E quando se trata de eventos naturais que não tem culpado, o que o ser humano padrão faz? Exatamente, religião. E aparecem explicações do tipo, ele teve câncer porque Deus quis, culpa de Deus. Mas Deus não pode ser culpado porque Deus é bom. Porque Deus tem um plano maior. Ou a pessoa não teve fé o suficiente. Mas é sempre culpa de alguém. Faz sentido? Não. Claro que não. E não para por aí. Quando não é religião, a moda agora são teorias da conspiração. Uma pandemia se espalhou pelo mundo. Quem que é o culpado? A China? Bill Gates? Os Illuminates? Celso Portiolli. Mas em geral o que eu vejo é que essa questão da culpa é algo da perspectiva humana. Algo que não faz muito sentido na perspectiva do universo em si. Deixa eu te explicar. O universo está acontecendo com as próprias regras. Tempestades, raios, terremotos, tudo isso está acontecendo e afeta a nossa vida se caso eles nos atinjam, né? E a forma mais realista de lidar com isso não é inventando coisas para achar um culpado, mas aceitar que as coisas são assim mesmo e pode acontecer com qualquer pessoa e, claro, tentar evitar essas coisas no limite do possível. A gente pode achar um culpado para tentar atacar a raiz do problema? Pode, mas não um culpado só pra gente canalizar a nossa raiva. Porque sei lá, você pode estar andando e um raio pode cair na sua cabeça, é injusto, mas esse senso de justiça é algo humano. Meu ponto de vista é que as coisas que acontecem à nossa volta, as coisas naturais, não acontecem para nos prejudicar ou beneficiar. Elas apenas acontecem. Às vezes nos beneficiam, às vezes nos prejudicam. E às vezes elas beneficiam ou prejudicam mais alguns do que outros, não numa igualdade. E não que esse universo esteja conspirando contra ou a favor da nossa existência. Nosso tempo de vida, até mesmo o tempo de vida da humanidade para esse universo é insignificante. Então eu acho que às vezes é um pouco desonesto a gente falar que o universo vive em função das nossas regras morais, das coisas que a gente quer, das coisas que a gente não quer. Então, para lidar com a tristeza e a injustiça, algo que me conforta muito é me tirar desse meu papel de protagonista. Porque assim, todo mundo é protagonista da sua própria existência. A nossa vida parece um filme contado do nosso ponto de vista. Mas se a gente fizer um esforcinho, a gente nota que as coisas não estão aqui pra gente. O mundo não existe pra nós. E nós não somos o centro das atenções. Nós somos humanos, iguais. Cada um com uma vida tão complexa quanto a minha. E a minha vida não é mais importante que a vida do próximo. Daniel, mas como isso ajuda na tristeza e na sensação de injustiça? Porque a gente tem a tendência de achar que quando algo acontece de ruim na nossa vida, ela tá acontecendo contra nós de propósito. Como uma forma de punição porque a gente merece. E não porque ela simplesmente aconteceu no acaso. Assim, alguém pode vir te machucar de propósito se elas pensarem que você fez algo de errado com elas primeiro. Mas em geral a gente tem essa tendência de achar que nós somos esse alvo proposital da natureza, que ela tá nos observando o que a gente tá fazendo e tá nos punindo e nos recompensando o tempo todo. Então quando você vê nessa perspectiva mais ampla, considerando a nossa insignificância perante o universo, você consegue entender que grande parte dessas injustiças que acontecem com você é na verdade algo natural, porque o universo está acontecendo naturalmente. Ele não tá aqui pra te punir. Ele não tá aqui pra te causar injustiça, ele tá só acontecendo. E se você entende que o mundo tá só acontecendo em volta de você, você entende que às vezes você pode se beneficiar com esse caos
mas às vezes você pode se prejudicar também pelas mesmas regras. E entender que você tá só existindo em volta desse caos já dá um significado totalmente diferente no sentido de injustiça. E quem sabe essa aceitação do natural não faça muito mais sentido do que a gente se prender nessa insignificância mundana que a gente se apega tanto hoje em dia. Bom, espero que tenha gostado, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa um like para dar aquela força. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais. Tchau!